Essa é para quem acha que os asiáticos são todos iguais. Você é vergonha da profissão! Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Cala a boca! Eu não quero mais te ver hoje! Cala a boca! Se liga no vídeo de hoje. Olá pessoal! Para começar esse vídeo, é importante dizer que nos cursos de História do Brasil, praticamente não estudamos sobre a história da Ásia e principalmente do Extremo Oriente, a não ser, claro, quando eles estão relacionados à história da Europa. Sim, sempre a Europa. Se metendo em tudo, né? Como sempre, fazer o quê? Então, por isso, é importante dizer que nesse vídeo eu não vou aprofundar muitas questões sobre como eram os povos asiáticos, a sua cultura, mas vou trazer algumas informações gerais sobre a relação do Brasil e os países asiáticos ao longo da história. E por que é importante a gente entender que eles também fazem parte da constituição da nossa sociedade, né? A sociedade brasileira. O antropólogo Ronan Alves Pereira divide a história das relações entre Brasil e os países asiáticos em 3 períodos. O primeiro deles, que vai do início da colonização até a independência do Brasil, é um período caracterizado por relações casuais e distantes, e sempre mediadas por Portugal, que era a metrópole, né? Como Portugal também instalou colônias no Oriente, houve algumas relações e trocas culturais, comerciais entre as colônias portuguesas, né? Então a gente pode dizer que houve sim trocas de produtos, de mercadorias entre o Brasil e as colônias portuguesas no Oriente, principalmente na região da Índia, onde alguns produtos como cravo, a canela e a pimenta e o bambu vieram para o Brasil. Além disso, muitos portugueses que depois de anos vivendo no Oriente vinham para o Brasil e aqui se instalavam. Então a gente pode entender que através desses exemplos existiam sim trocas culturais e influências culturais do Oriente vindo para o Brasil, ainda que não tenha sido de forma expressiva. O segundo período, que vai da independência do Brasil no século XIX, no início do século XIX, até a Segunda Guerra Mundial, na metade do século XX, é marcado por uma intensificação das relações, mas ainda assim mediadas principalmente por França, Inglaterra e Estados Unidos. Bom, nesse período, principalmente no final do século XIX, houve ali uma tentativa de imigração chinesa para o Brasil que não deu certo. Só então, a partir de 1908, que houve então, de forma legal e através do Estado, de um acordo entre os Estados, uma imigração japonesa. Cerca de 250 mil japoneses vieram para cá entre 1908 e 1970, e eles se instalaram principalmente na região de São Paulo, mas em outras regiões também, como no estado do Paraná, principalmente para trabalhar nas lavouras de café, que era o objetivo principal do Estado brasileiro naquele período. Com o desenvolvimento dos ideais nacionalistas no início do século XX, os japoneses representavam o chamado perigo amarelo para as elites brasileiras, essas que tinham como objetivo o incentivo à brancura com base no ideal europeu de superioridade racial. Outro grupo de imigrantes que vieram no início do século XX foram os sírio-libaneses, que vieram de forma espontânea, sem o auxílio do Estado brasileiro, e se instalaram principalmente nas cidades, como mascates inicialmente, mas depois se desenvolvendo como comerciantes e até mesmo industriais. Um exemplo grande dessa imigração sírio-libanês é o Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo, que tem quase 100 anos desde o início das suas atividades. O terceiro período, que começa na segunda metade do século XX, é onde se tem então uma efetiva relação e aproximação entre o Brasil e a Ásia, com o aumento das migrações, principalmente dos chineses e coreanos, esses segundos trazendo, por exemplo, o taekwondo, um esporte que se popularizou bastante aqui. Além disso, nós temos a criação no início do século XXI do BRICS, um agrupamento econômico-diplomático entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, com o objetivo de desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. A história das relações entre Brasil e os países asiáticos nos mostra que a diversidade social e cultural do Brasil é muito maior do que acreditavam os defensores do mito das 3 raças. E se tu não sabe o que é isso,
fica ligado que em breve terá um vídeo aqui no canal. É importante aprendermos sobre isso para valorizar e respeitar as diferentes culturas existentes no nosso país, entendendo que elas se fazem presente cotidianamente na nossa vida. Afinal, quem nunca foi num restaurante de comida japonesa, ou chinesa, ou árabe, ou nunca foi num templo budista, ou nunca passou por uma academia de artes marciais, ou até mesmo nunca viu um anime ou leu um mangá? Até a próxima!